colocar as palavras de Cristo, todas as ações que Cristo fez, onde registrar, onde ficaria todas essas coisas? O texto de João, no capítulo 21 e no versículo 25, diz: Jesus também fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Uma outra versão, a versão Almeida, Revista e Atualizada, diz: e ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda o mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. A versão Almeida Revista e Corrigida diz: cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. A maioria dos estudiosos vai dizer que se trata de uma hipérbole, ou seja, um exagero de linguagem que João coloca neste versículo. Porém, os modernos, os estudiosos modernos, eles trazem essa interpretação, mas quando nós olhamos para a patrística, isto se corre de forma diferente, visto que a interpretação patrística ela desapareceu entre os modernos, fora algumas exceções. Porém, quando nós analisamos os pais da igreja, como Orígenes, Cirilo de Alexandria e até mesmo Agostinho, nós vemos que este versículo ele é lembrado de uma forma diferente. Eles negam que o versículo seja uma hipérbole, pois o verbo utilizado aqui ele não significa conter no sentido de espaço, mas tem o sentido de compreensão. Ou seja, os humanos eles não poderiam, pela inteligência, conter todas as ações de Cristo, as palavras, as obras de Cristo. Então o verbo traz esse sentido de compreensão e não no sentido de conter dentro de um espaço, dentro de um lugar. O que o texto aponta é a profundidade espiritual dos gestos e das palavras de Jesus. O texto quer sugerir uma riqueza inesgotável, que é atestada pela logia ágrafa de Jesus, que foi conservada pelos pais da igreja. O escrito, por mais privilegiado que seja, no caso do Evangelho de João, ele não esgota o mistério de Cristo, ou seja, aquele que é a palavra que transborda o escrito. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fez e ainda faz não cabem em livros e não só em uma pessoa. Então, quando eu observo que as coisas que Cristo fez e que ainda faz, e este versículo que não pode, o mundo inteiro não poderia conter as coisas que Cristo fez, dessa maneira eu me lembro que Ele é um Deus que transcende. Então as coisas, as pessoas, os livros e os lugares não podem conter esse Deus que transcende todas as coisas. Humilhar a nossa inteligência e se debruçar através da fé nas palavras que Cristo deixou e aquelas coisas que ainda Ele faz, mas que transcendem o nosso entendimento, transcendem todo o espaço e todo o lugar, toda a pessoa. Ele está acima de tudo e de todos.